Fala pessoal, vamos gravar mais uma questão, PAV 2023, etapa 2, uma questão sobre aqui escalas termométricas. Em Pelotas, o verão é morno e abafado, o inverno é ameno e de ventos fortes. Durante o ano inteiro, o tempo é com precipitação e de céu parcialmente encoberto. Ao longo do ano, em geral, a temperatura varia de 9 graus Celsius a 29 graus Celsius e raramente é inferior a 4 graus Celsius ou superior a 33 graus Celsius. A variação de temperatura anual na cidade de Pelotas está entre 9 graus Celsius e 29 graus Celsius, conforme citado no texto. Calcule a variação de temperatura na escala Fahrenheit. Bom, nós temos a nossa relação, tá? Que vem, que a gente estuda normalmente no ensino médio entre essas escalas termométricas, tá? Temperatura em Celsius, temperatura em Fahrenheit e temperatura em Kelvin. Como aqui a gente precisa, ele pergunta no exercício, tá? Calcule a variação de temperatura na escala Fahrenheit. Então ele quer Fahrenheit e ele deu em Celsius. Então essa temperatura em Kelvin a gente não vai utilizar nesse exercício. O que a gente vai fazer? A gente vai passar esse 9 graus Celsius para Fahrenheit, depois a gente passa o 29 graus Celsius também para a temperatura de Fahrenheit, e depois disso a gente calcula a variação entre as temperaturas que a gente obteve, tá? Então, pegando aqui então, tá, só essa parte, primeira parte da equação aqui de TC e TF, a gente vai ficar TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Lembrando aqui, TC, temperatura em Celsius, e TF, temperatura em Fahrenheit. Eu vou calcular primeiro, então, quanto é a minha temperatura de 9 graus Celsius, quanto ela vai equivaler a quanto em Fahrenheit. Então eu vou substituir no lugar da temperatura em Celsius, eu coloco 9, né, que ela é a temperatura em Celsius, e realizo a minha conta. Aqui, multiplico cruzado, tá? 9 vezes 9, que está aqui, tá? 9 vezes 9, e 5 vezes TF menos 32. 5 vezes TF menos 32. Então, 9 vezes 9 dá 81, igual a 5TF menos 160, porque aqui esse 5 multiplica os dois, né? Multiplica o TF e também multiplica menos 32. Então, 5 vezes TF, 5TF, 5 vezes menos 32, menos 160. Agora, passo esse menos 60 para o outro lado, vou ficar então, troca de sinal, né? Operação inversa, passou para o outro lado aqui, eu troco de sinal. Esse menos 60 fica mais 160, então 81 mais 160 igual a 5TF. 81 mais 160 dá o quê? 241. 5 igual a 5TF. Esse 5 aqui, então, vou passar ele para o outro lado dividindo, né? Vou ficar aqui, a minha temperatura em Fahrenheit vai ser 241 divididos por 5. Essa é a minha temperatura em Fahrenheit, que equivale a 9 graus Celsius. 241 divididos por 5 Fahrenheit. Bom, só trocando aqui de lado, né, para a gente deixar a nossa incógnita na esquerda, para ficar mais bonitinho aqui para apresentar. Do outro lado a gente faz a mesma coisa aqui, tá? Mesma coisa que eu expliquei desse lado, só que dessa vez a gente pega a temperatura em Celsius que ele deu, que é de 29, que ele dá aqui, ó, as temperaturas, tá? 9 e 29. A variação está entre essas duas temperaturas, só que ele deu em Celsius e a gente precisa passar elas para Fahrenheit para poder saber a variação em Fahrenheit. Bom, aqui, né, só substituo então 29 no lugar da temperatura em Celsius, multiplico cruzado, como do outro lado, vou ficar aqui 29 vezes 9, que dá 261, aqui o 5 multiplica o TF e também o menos 32, assim como a gente já fez. Bom, realizando essa conta aqui, né, ela vai ficar, vão obter aqui no final que é a temperatura final. Eu até coloquei aqui, tá? Temperatura em Fahrenheit final vai ser 421 divididos por 5 graus Fahrenheit. Essa temperatura aqui é a inicial, porque eu calculei
a minha temperatura de 9 graus Celsius em Fahrenheit. E aqui, temperatura Fahrenheit final, porque eu calculei 29 graus Celsius, passei para Fahrenheit. Bom, eu fiquei com essas duas temperaturas. O que é a variação? A variação é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então eu pego aqui, a variação de temperatura final é igual a temperatura em Fahrenheit final, quer dizer, a variação da temperatura em Fahrenheit é igual a temperatura em Fahrenheit final menos a temperatura em Fahrenheit inicial. A minha variação da temperatura em Fahrenheit, então, vai ser 421 divididos por 5 menos 241 divididos por 5, que é o que a gente achou, né? Da temperatura final e da temperatura inicial que a gente já calculou. Bom, aqui o denominador é o mesmo, né? Então eu posso escrever que 421 menos 241 sobre 5. 421 menos 241, 180. 180 divididos por 5. 180 divididos por 5 dá 36. Então a minha variação da temperatura em Fahrenheit é de 36 graus Fahrenheit, tá? Essa é a variação da temperatura em Fahrenheit. Ele tinha me dado as temperaturas em Celsius, passei as duas para Fahrenheit e calculei a variação da temperatura. Voltando aqui, a gente vai ter a resposta na letra E do exercício aqui. Tá? Então, a letra E, resposta 36, a variação, tá, da temperatura na escala Fahrenheit é 36 graus Fahrenheit. É isso aí. Se ajudou vocês aí, peço que deixem o like aí e se inscrevam no canal. Valeu, um abração.